Como nós podemos identificar a estrutura de uma redação, de uma dissertação argumentativa, de modo que isso nos ajude a montar um esboço, um projeto de texto? Olá, aqui é a professora Eliane e essa estrutura nós vamos ver agora com esse mapa mental e com uma redação nota 1000. Tomando como exemplo uma dissertação com 4 parágrafos, nós teremos no primeiro a contextualização, ou seja, a maneira como você vai começar o texto, e já tem aqui no canal um vídeo só com dicas de introdução. Nós teremos as palavras do tema e teremos também a tese com os 2 argumentos, ou seja, os 2 motivos pelos quais você está defendendo essa tese, o seu ponto de vista. E esses 2 motivos podem ser, por exemplo, 2 causas ou 2 consequências, a depender do tema, ok? No segundo parágrafo, nós teremos a comprovação do argumento 1 com o repertório, e esse repertório deve ser legitimado, ou seja, relacionado às diferentes áreas do conhecimento. E no terceiro parágrafo, a comprovação do argumento 2, também com o repertório legitimado. Já no quarto parágrafo, nós teremos uma conclusão que pode ser por reafirmação da tese ou por propostas de intervenção, que é inclusive o que é cobrado pelo Enem. Nessa proposta deve constar obrigatoriamente, para atender a competência de número 5, o agente, a ação, o modo ou meio, a finalidade e o detalhamento de um desses elementos. Eu vou falar só sobre a proposta de intervenção numa outra oportunidade, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Eu achei interessante mostrar essa estrutura através de um exemplo. E esse exemplo é a redação nota 1000 de Isabelle Moreira sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, divulgada na cartilha 2.0, que foi organizada por Lucas Felp. Nós temos no início a contextualização com a Constituição. Guarda essa informação que ela será importante, ok? As palavras do tema e no último período do primeiro parágrafo, a tese, ou seja, o ponto de vista que vai ser defendido com os 2 argumentos, ok? Que são a desigualdade regional e a elitização do acesso ao cinema, no caso, estão sublinhados aqui. No segundo parágrafo, a autora começa com um tópico frasal com o primeiro argumento, que é a desigualdade regional, e ela vai usar como repertório, como comprovação, a história, quando ela fala de multinacionais que se instalaram no Brasil no governo JK, ok? No terceiro parágrafo, ela começa com um tópico frasal com o segundo argumento, que é a elitização do acesso, tá? Do acesso ao cinema, e ela usa como comprovação o que, pessoal? A filosofia, quando ela traz uma citação de Pierre Levy sobre a tecnologia criar os seus excluídos, ok? E para fechar, ela faz a proposta de intervenção com os elementos que eu citei no início, que estão no mapa mental, sendo o agente, o Ministério da Cultura, a ação, garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema, e além de ela citar o detalhamento do agente, o meio e a finalidade, pessoal, ela ainda coloca uma frase de fechamento ou frase de efeito, que está relacionada ao início do texto. Lembra da Constituição? É como se ela estivesse realmente arrematando aí um ponto, né? Um ponto de costura, utilizando a Constituição para fazer referência o quê? Ao início do texto. E o que certamente, pessoal, foi muito bem visto pelos corretores. Pessoal, com certeza, com essa estrutura, a partir de agora, vai ficar mais fácil montar o seu esboço, o seu projeto de texto, aí, ok? Vou deixar aqui na descrição um link para vocês baixarem esse mapa e em seguida me digam se vocês gostaram desse material, ok? Eu espero ter ajudado e qualquer dúvida, só escrever aqui nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima!